E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Depois de muito tempo, estou de volta e agora eu prometo que eu não vou passar tanto tempo assim sem falar com vocês. A gente vai falar hoje sobre um assunto e não poderia voltar com um assunto mais bombástico do que esse. Bombástico porque foi uma música que sacudiu o mundo gospel nessa última semana, uma música da Aimee, uma jovem que está participando de um reality show, o Dom Reality, que é o primeiro reality show gospel do Brasil, né, que passa aí, inclusive no canal do YouTube deles passa, para uma plataforma de streaming. Mas enfim, a música dela realmente nos faz pensar sobre muitas coisas, sobre a missão da igreja, sobre o que é que nós estamos fazendo, né, nas programações da nossa igreja. E eu vou passar um pouco da música, vou passando, vou parando, e a gente vai conversando sobre os trechos e trazendo as discussões. Eu prometo que eu não vou demorar mais para trazer vídeo para vocês. Eu estou repaginando o canal, inclusive retirei os vídeos aqui que tem nesse canal sobre viagem, né? Porque a gente tem um outro canal agora próprio só para viagem, vou colocar até lá esses vídeos. E aqui a gente vai focar mais em teologia, cotidiano, cultura pop, tá? A gente vai focar mais nesses assuntos. Então, vamos falar sobre a música Evangelho de Fariseus, de Aimee. Vamos começar ouvindo o primeiro trecho da canção Evangelho de Fariseus. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Esse primeiro trecho é interessante porque ela questiona ou nos faz pensar sobre como nós, como igreja, estamos muito mais preocupados conosco, preocupados em fazer programações para retroalimentarmos, preocupados em comunhão, que é muito interessante e importante, mas a ideia aí talvez dela seja questionar como a gente tá muito voltado para si mesmo, né? Num mundo em que nós vivemos extremamente egocêntrico, egoísta. Talvez a igreja esteja sendo contaminada por esses valores de pensar somente para dentro, né? Para dentro de si, pensando apenas nos seus, as programações voltadas para o seu. Então é muito interessante esse questionamento dela, né? Quando ela fala, fazemos campanha para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos, ou seja, nós queremos sempre nos beneficiar dos nossos próprios frutos, né? Ela fala que nós oramos por nós mesmos, né? Sempre pensando em orar pelos nossos, quando oramos pelos nossos, né? Porque talvez as nossas relações sejam muito individualistas também, falando aqui pessoalmente, né? A gente pensando sempre em nossas conquistas, mas a igreja ora para ela mesma, e ela fala que o reino virou um negócio, onde os corações são menos importantes do que o dízimo, né? Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Isso nos faz pensar como muitas igrejas realmente estão muito mais preocupadas em aumentar a arrecadação do que tratar dos corações, do que cuidar das pessoas. É uma música muito reflexiva, que me fez pensar um pouco na minha zona de conforto e que isso possa não só me fazer pensar, mas fazer você também refletir, né? De como a sua igreja tem pensado somente em si mesma. Vamos para a segunda parte da canção. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, a criança morre, os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. E aí ela vai justamente fazer um contraponto. Enquanto a igreja está pensando e voltada para si mesmo, ao redor dela há uma necessidade, há um contexto social em que a igreja faz de conta que não tem nada a ver com isso. Então ela fecha os olhos para fora e abre os olhos apenas para dentro, ignorando a realidade que está à sua volta. Ela vai
tocar num assunto específico, porque ela é do Amazonas, ela vai falar do Marajó, né? E inclusive no vídeo que está disponível no YouTube, ela vai falar um pouco mais sobre a realidade de Marajó, do tráfico de órgãos, da prostituição infantil, que é muito grande, vai falar da queimada da Amazônia, ou seja, a questão é, como a nossa fé ela interfere, ou como a nossa fé faz com que a gente produza obras, como a gente seja sal neste mundo insípido, seja luz nesse mundo de trevas. Então a gente está muitas vezes, conforme a Aimee cantou, muito pensando em nós mesmos, né? A igreja pensando em si mesma também. Então Jesus nos manda a sermos sal e luz deste mundo, de salgarmos este mundo insípido. De alguma forma a igreja, com suas ações, minimizar o estado de putrefação, de deterioração que esse mundo está. Então, e nós fazemos isso mostrando boas obras, né? A igreja, de fato, precisa entender que ela está num contexto do mundo, porque Deus poderia simplesmente, ao nos salvar, nos arrebatar logo para o céu, mas não. Então, Jesus nos manda a sermos sal e luz neste mundo. A igreja precisa entender essa sua missão também, é óbvio, além de levar o evangelho, que é a missão principal da igreja, porque somente o evangelho salva o pecador, somente o evangelho traz esperança para o perdido e reconecta-o com Deus, mas nós não podemos também esquecer que precisamos sim sermos sal e luz neste mundo no contexto de obras, de boas obras sim, de fazer o bem, de olhar ao nosso redor, para o nosso contexto social e ver como nós, como igrejas, podemos fazer a diferença como igreja neste mundo, alimentando os famintos, dando água aos que estão com sede, visitando os doentes, os encarcerados, enfim, fazendo a diferença de alguma forma, como ela canta na canção aí. A Amazônia pegando fogo, as crianças estão sendo mortas, a prostituição infantil. Então nós não sabemos qual o contexto da sua igreja, mas a grande pergunta é, o que é que a sua igreja, o que é que você, como um filho de Deus, pode fazer como diferença neste mundo? Óbvio, além de pregar o evangelho, que é o mais importante, nós não queremos desconsiderar, né, essa missão tão importante da igreja, pregar o evangelho, adorar a Deus, isso não desconsidera esse outro braço, essa outra vertente da igreja, que é essa vertente das boas obras, de ser relevante no lugar que ela está inserida. Então a música de Aimee, ela nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, a nos tirar da zona de conforto e nos ficar questionando, né, até que ponto a gente de fato está sendo instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença na sociedade, para fazer a diferença onde nós estamos, para fazer a diferença na vida daqueles que precisam também. Então, que Deus possa nos fazer refletir e acima de tudo, que Deus possa nos fazer sermos mais ativos, proativos e sermos relevantes onde nós estamos. Que você como irmão, que você como líder de igreja possa fazer esse questionamento e sair da zona de conforto e ser luz para o mundo e salgar esse mundo que é tão insípido e carece sim das ações da igreja. Então que Deus lhe abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou do nosso conteúdo, curte para nos ajudar, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para as notificações.